Olá, eu sou o Jorge Cerqueira e o vídeo de hoje tem o intuito de te esclarecer sobre a seguinte questão. Por que o orçamento de obras de uma construtora geralmente tem valores que você pode pensar, nossa, mas está muito caro, está fora da realidade, eu consigo fazer bem mais barato que isso, eu consigo fazer algo bem mais enxuto. E nesse vídeo eu quero te mostrar a diferença primordial que existe na orçamentação de obras, que é um trabalho técnico que o engenheiro, o arquiteto, o profissional da construção civil que tem as habilidades para tal, ele faz, e aquele tipo de orçamento que você quer saber quanto custa tal coisa, porque é diferente. Você tem que entender que um orçamento de obra, antes de mais nada, ele é um contingenciamento. O que é o contingenciamento? É assim, eu preciso ter determinada verba, determinada quantia para executar tal escopo, para poder fazer, entregar determinados serviços. Tudo muito bem atrelado, tudo muito bem identificado. Eu preciso ter o valor para. É muito diferente daquela pergunta e resposta que é assim: quanto custa tal coisa? Tá bom? E eu vou te dar um exemplo bem claro para poder resolver essa questão. Quanto custa a diária de um pedreiro? X. Agora, quanto custa eu ter um dinheiro que eu possa contratar a diária de um pedreiro? O pedreiro vai lá, faz o serviço. Eita, teve algum problema, não ficou legal. Eu vou ter que desembolsar mais um dinheiro para poder terminar aquilo dali. Ou então, se na metade do serviço o pedreiro adoeceu, teve um problema, eu chamei outro, acabei pagando mais do que uma diária, enfim, eu tenho que terminar aquele serviço. Então, eu vou pagar mais do que uma diária. Então, quando você joga isso para toda uma obra, para todo o empreendimento, você vai entender que aquela diferença entre quanto você pensa que custa alguma coisa e quanto de fato é o valor que está em um orçamento, um documento, um projeto técnico, né? Essa diferença, ela basicamente vai colocar duas coisas em xeque. O risco, né? O risco, para quem você está jogando o risco, se é para quem está construindo, se é para quem está pagando, para onde que vai esse risco e a forma como é feita, o escopo que é entregue. Aquela história que sempre a gente escuta falar, né? A gente só pode comparar coisas iguais. Então é muito diferente a gente comparar orçamentos de obras em que uma pessoa usou o serviço de uma maneira e a outra pessoa usou de uma outra maneira, que às vezes a gente nem sabe. Então é muito diferente. Mas o principal é para quem você está jogando os riscos. E aí eu quero finalizar o vídeo com um exemplo, outro exemplo um pouco mais... a gente vai elaborar uma linha de raciocínio maior para que você entenda. Se eu trabalho com investimentos, investidores vão colocar ali, vão aportar dinheiro naquela obra, ou eu vou desembolsar todo o dinheiro para construir, eu como empreiteiro, a diferença é muito grande. Porque para quem que eu estou jogando risco? Se investidores colocaram dinheiro e deu um erro lá, deu alguma coisa, deu um problema, sei lá, coronavírus, o pessoal não pode trabalhar, enfim, aconteceu uma série de coisas. E para quem que vai o prejuízo? Né? Vai para os investidores. Não vão receber os dividendos conforme combinado. Ah, mas a gente pode colocar multa, pode colocar isso, isso e aquilo. Pode, mas será que você vai pagar? Por que então que você foi atrás de investidores? Se você poderia pagar, você mesmo fazia. Então, existe esta questão do risco. E os investidores também vão ganhar em cima do risco. Agora, quando você faz o orçamento, e aí você tem que ter verba para contingenciar tudo. Então, a gente nunca vai poder comparar quanto que você vai ganhar numa obra se você for construir um prédio para alguém ou se você, por exemplo, for construir o prédio para colocar à venda. E aí é o motivo principal aqui desse vídeo para você entender por que que o orçamento de uma construtora ele sempre fica ali mais caro do que o que você imagina que dá para fazer. É porque ela está trabalhando com contingenciamento. Ela precisa ter o dinheiro para pagar tudo. Precisa. Não adianta, tá bom? E aí, Jorge, então como é que eu ganho, como é que eu consigo fazer, eu tenho uma construtora, como é que eu consigo fazer um orçamento mais enxuto? Como é que eu consigo não ficar tão acima da expectativa do meu cliente? E aí eu te digo, é bem complicado.
é bem complicado porque você construindo, você está concorrendo em termos de preço, de entrega, com quem também constrói. E aí a galera, o empreiteiro, o seu Zé, o seu João, o seu Pedro, ele quando estão ali construindo, o orçamento deles é bem simples. Ele pega a diária dos profissionais, junta ali tudo, passa a proposta para o cliente e vai lá executar na empreitada. É muito raro colocar um valor que eles não vão entregar. Eles conseguem, eles dão ali o seu jeito e aí entregam aquela obra. Só que, se deu um problema muito grande, o seu Zé vai dizer, olha, doutor, não deu para entregar tudo não, a gente vai ter que fazer aqui mais algumas diárias. A gente vai precisar ainda disso aqui, disso aqui, disso aqui, e aí vai lá e paga. Ou então, por não ter muito conhecimento técnico, às vezes o correto, né? Ter um engenheiro para ficar indicando o que vai fazer e tudo mais. Mas não tendo, o que acontece? Tem alguns problemas técnicos na obra ou patologias, enfim. Será que o seu Zé daqui a alguns meses ou até mesmo anos vai ser responsabilizado por aquilo que aconteceu? Não. E a gente volta para a questão do risco. Então ele corre menos riscos, ele cobra mais barato. Então como é que a gente pode lucrar mais e cobrar mais e dar tudo certo? A gente só pode fazer isso quando a gente vai trabalhar com valor agregado. Quando você vira uma concorrente aí, um concorrente da MRV, você vira concorrente daquelas empreiteiras que entregam apartamentos, entregam casas e não entregam construções. As construções sempre vai ter essa oscilação muito grande entre orçamento de construtora e orçamento de empreiteiro. Porque para você orçar uma construção, você tem que estar dentro das regras da construção. E aí é muito difícil você concorrer. Você sendo responsabilizado por construir contra tudo e contra todos, haja o que houver, porque você é uma construtora, ou você tendo que fazer um preço que você vai lá e faz. Se der certo, deu. Se não deu certo, a gente realinha aqui alguma coisa. Então, muito cuidado com isso. Se você é engenheiro, se você é arquiteto, está fazendo orçamento de obras, e um exemplo que eu estava vendo ontem num orçamento meu, a gente vai fazer uma casa. E aí nessa casa, colocando uma composição Sinap, deu que para você fazer um sanitário lá para o pessoal da obra, o canteiro de obras, né? Para fazer o lugar lá da galera aí no banheiro. Deu cerca de 3 mil reais. Quando você passa isso para o cliente pensa, pô, 3 mil reais eu vou botar no meu banheiro, que vou gastar esse tanto de dinheiro para fazer um sanitário para a obra. E aí a pessoa não pensa, né, que para colocar o banheiro para o canteiro de obras, existem as normas, as regras de segurança do trabalho, né? Você vai deixar ao relento lá, sem um teto? Ah, como é que é esse teto? Ah, um pedaço de madeira, um pedaço de madeirite. Como é que é as paredes desse sanitário? É um pedaço de madeirite também. E lá vai ter luz? Luz? Não. Lâmpada? Para que eu vou colocar energia lá? E aí na composição tinha a instalaçãozinha para ter uma tomada, né? Porque contempla que ficava um ambiente fechado, correto, para fazer as necessidades fisiológicas lá da galera. Quando as pessoas pensam obra, sinônimo de uma coisa de qualquer jeito, sujo, feito ali no improviso. E aí as pessoas comparam o preço daquilo feito no improviso com aquilo que era o que teria que ser feito da melhor maneira possível, seguindo todas as regras. Então, quanto mais divergências entre o que deve ser feito, qual seria o cenário ideal, e aquilo que as obras por aí fazem no improviso, isso vai impactar muito no preço. Sempre que você for colocar, se você for engenheiro, for arquiteto, está fazendo um orçamento de obras para você construir, tenha esse cuidado de passar para o seu cliente, de explicar tudo direitinho, o modo como você trabalha. Porque aí, se ele quiser comparar com o seu Zé, com o seu Joaquim lá, que é empreiteiro há 30 anos, ele vai saber o que ele está comparando as coisas iguais e as coisas diferentes. Então nunca queira medir o seu trabalho com uma régua que não é para você, com uma régua que serve o trabalho de um outro profissional, um outro empreiteiro aí, tá bom? Então muito cuidado, é por isso que existe essa diferença nos orçamentos e vai existir sempre na construção.
Se você é construtor e quer ganhar dinheiro mesmo em nível de lucro, aumentar o teu lucro, e não só falar de faturamento, você vai ter que ir para o rumo da incorporação. Esse é o caminho regular, tradicional, que todo mundo segue, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, compartilhe aí com os amigos, se inscreve no canal e vamos lá, vamos nessa.